Para outros é passar fome, como na África, porque esse mundo é um mundo de morte. E isso dá um sentido ainda maior e mais importante para a ascensão de Cristo. E eu quero meditar com vocês, antes de nós entrarmos nesse aspecto, por que eu li Atos e não o Evangelho hoje? Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Se vocês lerem o Evangelho de Lucas, no início do capítulo, no primeiro capítulo, está escrito: ó prezado Teófilo, muito você tem falado sobre Jesus, e eu resolvi fazer uma pesquisa apurada e detalhar para vocês o que de fato aconteceu. Então eu escrevo o primeiro livro. O livro número 2, a edição do livro número 2, o volume 2 do Evangelho de Lucas, é Atos dos Apóstolos. E Lucas termina com a ascensão de Jesus, o seu Evangelho, e inicia Atos com a ascensão de Jesus. E eu quero destacar para vocês o ato da ascensão de Jesus, essa história aqui, tem dois ensinos para nós e uma orientação. O primeiro ensino, a ascensão de Jesus. Jesus veio, cumpriu a sua missão e voltou para o céu. Nos abandonou aqui? Não. O que aconteceu no céu exatamente no momento que Jesus foi assunto ao céu, quando ele chegou ao céu? O que aconteceu quando ele chegou lá? E aí eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, página 1726. 1726 a página. Apocalipse capítulo 5. Enquanto os discípulos olhavam, aqui, Jesus subiu, Jesus chega a ocupar o seu cargo de honra ao lado do Pai. E a cena que acontece no céu, quando Jesus chega lá, está relatado em Apocalipse capítulo 5. Olha o que está escrito ali. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava lá escrito. E eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele, e cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam essa nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da sua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem o rei de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. O que Jesus foi fazer no céu? Foi pegar o prêmio da sua vitória. O que é esse livro? Esse livro é o famoso livro da vida. Ele está escrito por dentro e por fora, ele é um rolo. Naquela época não tinha livros como os nossos, era um rolo. Nesse rolo está escrito por dentro e por fora, ou seja, nada mais pode ser acrescentado. Nesse livro estão escritos o nome dos salvos, daqueles que entrarão no reino de Deus. Lá no capítulo 21 diz que aqueles cujos nomes foram achados no livro da vida entraram na Nova Jerusalém. Por que João chorava? Porque se o livro não fosse aberto, ninguém seria salvo. Estaríamos todos condenados. Então Jesus chega, e aí ele descreve Jesus como um cordeiro que tinha sido morto. Por quê? Porque tem as marcas da sua morte. E aqui começa o primeiro ponto. Talvez você tenha questionado Deus essa semana. Será que Deus não está se preocupando comigo? Será que Deus não tem bom senso comigo? Não sente a minha dor?
tu sabe o que está passando, porque ele tem as marcas da morte. Depois diz que Jesus tem 7 chifres, esse cordeiro tem 7 chifres. Chifre na Bíblia significa poder. E aí uma grande mentira que inventaram que o diabo tem chifre. O diabo até tem, mas foi quebrado. Jesus venceu ele. Jesus, 7 chifres, significa que Jesus tem todo o poder. E aqui primeiro consolo para nós. Primeiro consolo. O livro da vida, o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está na mão do ser mais poderoso que existe. Então, por mais que tenha acontecido o que aconteceu conosco, por mais que talvez você tenha perdido tudo o que tinha, que juntou durante a vida, mas a tua vida está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, ele pode fazer qualquer coisa. E você pode ter certeza que esse Deus não vai te desamparar, como nunca desamparou a sua vida. O segundo consolo tem 7 olhos, que são 7 espíritos. Jesus sabe tudo, ele vê tudo. Não pensem vocês que Deus não viu a aflição e não vê o que vocês estão passando. Ele sabe tudo. Olha, irmão, se o nosso Deus morreu por nós, tem a nossa vida nas suas mãos, ele sabe tudo o que nós passamos, isso nos dá força. Não precisamos ter medo. Claro que a gente fica preocupado, claro que a gente fica angustiado, mas vocês podem ter certeza de que isso que aconteceu, que está acontecendo na vida de muitos aqui, vai se transformar em bênção, porque o nosso Deus está cuidando de nós. Depois, o próximo consolo é que quando Jesus pega o livro, os 7 anciões e os 4 seres vivos caem de joelhos e adoram Jesus, e cada um tinha nas suas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E aí eu vou usar o exemplo do Rael. Aquela oração tão simples do Rael, dizendo: pastor, vamos abrir a igreja para orar para Jesus voltar para entrar na minha casa. Aquela oração simples do Rael foi apresentada diante de Deus em taças de ouro. Isso mostra o preciosa que é a oração de vocês, meus olhos. Quando nós oramos, as nossas orações são preciosas para Deus, mesmo que seja o pequeno Rael, que na sua simplicidade da fé está orando, e todos nós aqui estávamos estranhos. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição. A segunda lição da ressurreição de Jesus está no final da história. Quando os discípulos de Jesus estão olhando para o céu, aparecem 2 anjos e dizem: eles estão olhando para o céu. E esse Jesus subiu, vai descer. E essa segunda lição é a seguinte: como eu disse no início da nossa reflexão, a nossa vida não é aqui. Um dia Cristo vai nos levar. Essa vida aqui, ela é passageira. E se não foi essa enchente que tirou a nossa vida, um dia nós vamos perder. Mas isso não é o fim, porque quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar e seremos levados com Ele para a eternidade. Então tudo que nós temos aqui é passageiro. Então o nosso coração não pode se apegar às coisas desse mundo. Quantas coisas nós guardamos e isso que eu não posso perder, e foi tudo. E amanhã depois a água vai baixar, a vida vai continuar e a gente nem vai lembrar mais disso, porque tudo é passageiro, tudo é frágil. Por isso que o nosso coração não pode se apegar a essas coisas.
explicado quando isso vai acontecer, o que Jesus diz? Não cabe a vocês ficarem preocupados com isso. O que vocês devem se preocupar? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. O que nós fazemos enquanto estamos aqui, esperando essa volta de Deus? Jesus não nos chamou para acumular coisas. Jesus chamou para sermos seus instrumentos. Em Efésios diz que Cristo, que a igreja completa Cristo, ela é o corpo de Cristo. E aí nós entendemos que tudo o que aconteceu aqui, ele é tão maravilhoso que nos ajuda a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Sabem como é que o Evangelho foi testemunhado pelos cristãos? E nós temos a oportunidade de testemunhar o Evangelho essa semana. Quando a dona Isabel pega o carro dela e atravessa a cidade para levar uma fralda para alguém que está precisando. Essa é a igreja. Isso é ser o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos para servir. A nossa missão é essa. Talvez, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer um pix para ajudar. Mas se você for no seu guarda-roupa e tirar uma camiseta, tirar um casaco e trouxer e entregar para alguma pessoa que está com frio, você está sendo o corpo de Cristo. Nós cristãos somos chamados a não ficar passivo olhando o mundo passar, nos apegando às coisas. Nós somos chamados para sermos Cristo. E como pessoas têm sido Cristo para nós? Se tem uma lição que eu tirei de tudo que está acontecendo, é como tem pessoas que amam. Tem pessoas hoje que estão presas sexta-feira com o seu dinheiro, com o seu barco, colocando em risco a sua vida. Aí pegar um cachorrinho. Isso é ser cristão. É isso que Deus quer de nós. Talvez muitos de vocês hoje são alvo desse amor. Mas um dia Deus vai dar a oportunidade para você ser um instrumento desse amor. Enquanto nós esperamos a volta do nosso Salvador, o chamado é: sirvam, amem, se doem, para que as pessoas conheçam o amor de Cristo. E não está sendo importante isso? Sabe aquela garrafinha de água que alguém me deu, porque eu estou com sede? Nunca foi tão preciosa a água. E aí a gente percebe, irmãos, que a gente precisa de pouco. Eu fui tomar um banho no domingo antes de sair de casa, porque, embora a minha casa está aqui intacta, domingo eu também fiquei preocupado. Eu também fui afetado de alguma forma. Eu fui tomar um banho e eu percebi que o banho que eu tomo normalmente é muito longo. Porque passaram um pouquinho de água para tomar um banho. E o que Deus está nos chamando a refletir é exatamente isso. Quão pouco nós precisamos. Quanto nós queremos. Deus nos chamando a isso. A olhar que nós estamos precisando de tanto. E que se nós compartilharmos com quem não tem, isso se multiplica. E uma coisa interessante, irmão. Nós temos aqui, estamos recolhendo hoje. E uma das coisas que está faltando era água. Veio alguém de Santa Catarina para trazer uma caminhonete de água e nos deu a parte de cima dos 3 camadas para cima. E quantos já beberam disso? Pequenos gestos, pequenas atitudes nossas podem transformar a vida de uma pessoa nesse momento. E esse é o nosso momento, como igreja. Esse é o nosso momento. Não é o momento de nós ficarmos, mas isso aqui podia ficar para mim.
irmãos, ao encerrar esse momento, eu quero dizer para vocês, principalmente quem está aqui preocupado, perdi tudo. Não, você não perdeu. Não tem nada a ver. Está vivo. Sua vida está nas mãos de Deus, o Cordeiro. E Ele é todo poderoso. E Ele sabe tudo. Você está pensando, o que vai ser amanhã? Ele já sabe como é que vai ser amanhã. E Ele mesmo disse, antes mesmo de vocês pedirem, o Pai já sabe. Então esse é o momento de você dizer, Senhor, obrigado por eu estar vivo. Obrigado por eu estar com a minha família. E é o momento de você